Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui nessa nossa jornada em 1 Samuel. Estamos aí no capítulo 22 que vai começar a nos narrar como Davi, fugindo, ele consegue arregimentar diante dele um grupo de pessoas, com todas as dificuldades, homens meio sem caráter, homens que estavam fugindo. Então Davi começa a formar a sua própria milícia. Paralelo a isso, nós temos um evento relacionado com aquilo que nós falamos no vídeo anterior, ou seja, Davi vai para a cidade de Nob e lá é alimentado pelo sacerdote Aimeleque com os pães da proposição. Na fuga, eles vão embora e Saul chega naquele lugar e vai inquirir os sacerdotes no sentido de perguntar e investigar por que os sacerdotes receberam Davi, que era considerado como inimigo. E Davi, ele foge daquela cidade e Saul fica sabendo desse cuidado que os sacerdotes tiveram com relação a Davi, que, além do pão, teve acesso à espada que anos antes ele tinha usado para matar Golias. Então, além de alimentar Davi, ele foi armado pelos sacerdotes e Saul vai ficar muito irado com todos os sacerdotes, até chegar a um ponto que no versículo 16, o rei respondeu: Aimeleque, você certamente morrerá, você e a casa do seu pai. Saul manda matar todos os sacerdotes que estavam lá. As pessoas, as suas tropas ficam meio que com medo de fazer isso e, finalmente, Doeg, um edomita, vai lá e mata 85 homens que vestiam a estola sacerdotal de linho, ou seja, 85 sacerdotes do Senhor. E no versículo 19 termina dizendo: também a Nob, a cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada, matou homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois, jumentos e ovelhas. De um lado nós vemos Davi indo com cuidado ao templo do Senhor, solicitando pão e sendo alimentado pelo alimento que era, na verdade, para os sacerdotes. Nós vemos um certo tipo de temor que Davi tinha naquilo que estava sendo feito. Agora, de um outro lado, nós vemos Saul totalmente tomado pela raiva, totalmente tomado pela inveja que ele tinha de Davi. E isso lhe subiu a cabeça, consumiu todo o seu bom senso. E sabendo que aquele sacerdote, aquele homem de Deus, havia protegido Davi, alimentado Davi e ter dado armas a Davi, Saul saiu fora completamente de si e ordenou uma carnificina. Em primeiro lugar, ele ordenou a carnificina em relação aos sacerdotes, aos homens de Deus. Isso significava que Saul já tinha mandado para o espaço todo resquício de temor que ele tinha diante de Deus. Ele estava mais interessado, em primeiro lugar, fazer justiça com as próprias mãos, e em segundo lugar, preservar o seu poder. E quando uma pessoa perde o seu propósito e passa a trabalhar apenas no sentido de se manter no poder, manter tudo aquilo que ele ganhou de poder, de honra e de glória, ele passa a fazer coisas, qualquer tipo de coisa, inclusive matar pessoas, inclusive fazer aquilo que em sã consciência ninguém teria coragem de fazer. Ele mata 85 sacerdotes, mata todos os habitantes daquela cidade, mata todos os animais. E olha só que contexto interessante. Lá no capítulo 15, Deus mandou Saul fazer justamente isso com os inimigos dele, com os amalequitas, e Saul não fez. Mas agora, por causa da sua raiva, da sua inveja, ele faz isso com pessoas inocentes. Meu irmão, minha irmã, se tem algo que nós temos que guardar constantemente no nosso coração, é desse nosso coração não ser tomado por raiva, não ser tomado por ódio, não ser tomado por inveja, não ser tomado por ciúme, porque esses sentimentos acabam corroendo todo o temor que nós temos diante de Deus. E nós viramos homens e mulheres inescrupulosos, que para defender a sua posição, para defender aquilo que é precioso aos nossos olhos, nós somos dispostos a fazer tudo. E Saul fez isso. Saul virou um animal, virou alguém selvagem, perdeu completamente o senso. E Deus, ele definitivamente se afastou
de Saul e deu graça a Davi. Mesmo fugindo, mesmo sendo perseguido por Saul, Deus estava com Davi, porque o coração de Davi estava sintonizado com o Senhor. Duas pessoas tão diferentes, na verdade, Saul de um lado, Davi de outro. Um rei, outro fugitivo. Mas Deus olhou para o fugitivo, porque o rei havia dado as costas para o Senhor. Que nós possamos guardar o nosso coração e permanecer firme no caminho de santidade, obediência e humildade diante do nosso Deus. Deus te abençoe, nos vemos na próxima reflexão e até lá. Tchau!